E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Relatos sobre os Valar e os Maiar de acordo com a sabedoria dos Eldar. Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Valakenta, que é exatamente o que eu falei no começo, o relato sobre os Valar e os Maiar, de acordo com a sabedoria dos Eldar. O Valakenta é o segundo capítulo, vamos chamar assim, do Silmarillion. Nós já fizemos o primeiro capítulo, que é o Ainulin Dale. E neles nós já fomos várias informações técnicas, a gente não vai ficar repetindo todo o capítulo pra não ficar uma coisa meio chata. Então se você não ouviu ainda, volta lá no Ainulin Dale e ouve na ordem, pra você saber exatamente sobre o que a gente tá falando. E esse é o episódio número 70. Opa! Redondo assim? Sim. Que beleza, 70 episódios já. Thaís, sobre o que é o Valakenta? O Valakenta é um quem é quem no Panteão de Arda, que seria o planeta da Terra-média. Ele descreve minuciosamente os Valar e Maiar, não sei a pronúncia, os Maiar de grande destaque, assim como suas áreas de influência. Thaís, o que você achou desse capítulo? Eu acho que é tudo uma questão de expectativa. Uhum. Quando eu fui ler o Silmarillion, eu sabia o que me esperava. Se você vai ler esperando, grandes personagens, grandes diálogos, meu Deus, que maravilha. Não é nenhum, isso. Ele é um grande livro de cenário de RPG. O original. Original, exatamente. E é engraçado porque quando eu li, eu falei pro Gustavo, nossa, isso aqui me lembra muito o Escala de Ódio do Morri de Sunga Branca, que é uma página que a gente acompanha no Facebook, que faz isso de novelas, né? É. A gente nem vê novela, mas a gente sempre lê a Escala de Ódio. Quem é cada personagem, o quanto nós vamos odiar ele, isso. Né? Então é a mesma coisa. Quem é cada personagem do Silmarillion, né? No caso, assim, os deuses, as deidades do Silmarillion. Vá com essa expectativa, você vai gostar. Agora, se não é uma coisa que você queira no momento, talvez não seja a melhor leitura. Mas, como eu fui com essa expectativa, ok, é quase lendo uma Escala de Ódio, mas tem a parte da comédia. Ah, tá. Pra mim tem um pouco. Mas é involuntária, eu que fico rindo sozinho. Eu também, por conta de algumas coisas que eu vejo e alguma anotação que eu faço. E a gente fica fazendo piada também um pro outro. Isso. Não adianta. A gente lê junto às vezes e fica fazendo isso. Exatamente. E o que você achou? Eu, essencialmente, eu gosto bastante, porque não tem como eu não gostar, né? Eu que sou o jogador e mestre de RPG premier aqui de casa, né? Pelo jeito. Eu gosto muito porque é puro world building, assim, é pura construção de mundo. É como se a gente estivesse lendo um livro de mitologia, em que ele fala sobre a mitologia de um determinado mundo. Só que o Tolkien, ele tá te convidando a conhecer a mitologia de Arda, né? Da Terra-média. Terra-média é um lugar muito mais restrito, né? Um continente pequeno. Arda seria o planeta. E ele tá te convidando pra conhecer a mitologia de Arda. Então, pra você saber quem são os deuses de Arda, quais são as influências deles, e etc. Assim, é só um manual mesmo. Se tivesse 2 pontos depois do nome de cada deus e a descrição, daria na mesma, assim. Mas é lógico que ele narra de um jeito, assim, é muito mais peculiar, né? Tanto que nessa tradução, que é a tradução nova da HarperCollins, que foi feita, acho que pelo Reinaldo José Lopes, no Santo Silmarillion. Bastante gente tá envolvida nessa tradução, né? Mas acho que pontualmente, tem uma comissão de tradução, mas pontualmente cada um faz um só. Uhum. Nesse caso aqui, ele utiliza umas palavras, assim, bastante antiquadas, porque é proposital, porque o Tolkien escrevia dessa maneira, né? E eu acho legal fazer isso, assim, de tentar reproduzir a maneira que o escritor escreve, pra você ter a mesma sensação de que uma pessoa que é anglófono, né, que é nativo do inglês, ele lendo em sua língua original, teria a mesma sensação que a gente lendo essas palavras esquisitas em português. Sim. Existe muita reclamação em relação à nova tradução, principalmente termos já conhecidos, que as pessoas não gostaram muito, mas são traduções, eu acho que se preocuparam muito mais com o que o autor queria e com uma melhor maneira de introduzir novos leitores.
Isso é importante, hein? A intenção do autor eu acho que é a parte mais fundamental, assim, quando você traduz, que é muito difícil considerar isso em geral. Mas o Tolkien, assim, ele era um cara com muitas opiniões, ele deixou todas essas opiniões em muitas cartas e escritos, então é fácil determinar o que ele achava sobre as coisas. Inclusive, ele opinou demais sobre as traduções em línguas como francês e essas coisas. Então, através dessas opiniões que nós sabemos dele sobre as outras línguas, nós podemos tirar, assim, provisionalmente o que é necessário para traduzir para o português. E acho que foi isso que foi considerado e ficou legal. Então, tá beleza. Acho que a gente pode ir pros spoilers. Com os Valar vieram outros espíritos, cujo ser também começou antes do mundo, da mesma ordem que os Valar, mas de menor grau. Esses são os Maiar, o povo dos Valar, e seus serviçais e ajudantes. Muito bem, não tem como fazer exatamente um resumo com spoilers, a não ser a própria discussão em si que nós vamos ter. Então, assim, não vai ter um resuminho, assim, de um parágrafo, mas toda essa discussão de agora em diante que a gente vai falar dos personagens, digamos assim, personagens entre aspas, né, porque eles não estão dentro de um contexto de uma narrativa, a gente vai acabar dando spoiler de tudo. Então daqui em diante... vamos pra nossa escala de ódio do Silmarillion. Escala de ódio do Silmarillion. Muito bem, primeiro... Pra quem não se lembra, inclusive eu, que não me lembrava, quando a gente começou a reler o Silmarillion, o que é os Valar? Os Valar, eles são conhecidos como os poderes do mundo, né? Eles são Ainur, que são seres divinos lá, que optaram vir para Arda, que é onde fica a Terra-média, pra você que conhece aí o Senhor dos Anéis e o Hobbit. E eles vieram habitar com os humanos e os elfos, que são chamados de Eldar também. Os elfos. Os elfos são chamados de Eldar, porque eles são o povo antigo. Mas, no conjunto, eles são chamados de filhos de Ilúvatar, né? Porque Sim. ambos são os filhos de Ilúvatar, que é o Eru lá, o único. E o feminino de Valar é Valier. Existe. Valier. Valier. Só lembrando que a gente pode estar falando totalmente errada a pronúncia das coisas aqui. A gente não tem a menor ideia de como fala. Só lembrando que a gente não se importa. Então, não adianta nem reclamar. Vamos lá, vamos pra lista dos Valar. Eles são apresentados um a um, meio que por nível de importância e com umas divisões. Assim, eu achei engraçado que o Tolkien, ele é um cara que nasceu em uma colônia inglesa, né? Ele nasceu na África do Sul. Como todo inglês colonizador, parece que ele gosta de uma casta. Porque ele gosta de autoridades bem estabelecidas. Inclusive, quando ele fala assim dos Maiar, que eles são da mesma ordem que os Valar, mas de menor grau, sabe? Tem uma hierarquia de tudo, hierarquização. Entre os Valar tem hierarquia depois, a gente fica conhecendo que os Valar tem os 9 principais Valar, que eles recebem até um outro título, ó, Aratar. Exatamente. Porra, só tem 13, quer dizer que só tem 4 que não é Aratar, que sacanagem. Eu ficaria muito brava. Então, você ficou no mais baixo. Se fosse assim, fosse o contrário, só tem 4 que é Aratar. A gente fez a sua revisão de performance e me desculpa, você não é Aratar. Você não é Aratar. Você não entrou no nível Aratar. Você não, infelizmente, não vai ser Sublime de Arda. Você está elegível no período de demissões. Então. É praticamente isso. Basicamente. Vamos lá. O maior dos Valar, e que também, obviamente, é um dos Aratar, é o Manwë, que ele é o Senhor dos Ares, dos Ventos e das Águias. E ele tem um apelido, aparece como Cognome. Cognome é a mesma coisa que alcunha ou apelido. Se bem que, originalmente, eu estudava direito romano e cognome é o terceiro nome dos romanos, na verdade. Tanto que, assim, Caio Júlio César era conhecido como César, então o cognome dele é César. Na verdade, o primeiro nome dele era Caio, só que todo mundo acaba conhecendo ele como César. E não quer dizer sobrenome, é um outro nome mesmo. Exatamente. Cognome. O Manwë, ele é o cognome dele é Súlimo, mas todos os cognomes são entre os elfos. Eu acho interessante isso, que os elfos, eles têm nome pra todo mundo. Eles não querem usar o nome original da pessoa, né? Eu acho meio sacana isso. O elfo quer dar apelidinho pra todos os deuses. Ele assim, eu sou o Manwë, Senhor dos Ventos. Aí, assim, a gente vai te chamar de Súlimo. Se fosse a minha família, provavelmente seriam os elfos. Então. Tá vendo? Que só tem apelido lá, né? Depois a gente tem a Varda, que ela é a Senhora das Estrelas e ela é meio que a esposa do Manwë. Tem vários deuses que fazem parzinho.
Ela é conhecida como Elbereth, que é o nome que você disse até, Uhum. é o grito de guerra do Aragorn. Sim, eu me lembro, pelo menos no primeiro filme da Sociedade do Anel, eu não lembro se tem isso nos livros, eu acredito que sim, pra eles terem transportado isso, porque eu lembro que existe, acho que um anal do Senhor dos Anéis que falam que o nome, eu não sei se é no Silmarillion, que eles falam que era muito comum os Númenóreanos, tal, gritarem Elbereth como um grito de guerra, porque Melkor e muitas criaturas das sombras tinham muito medo dela. É. E aí eles gritavam. E aí E é falado isso nesse Valaquenta. Isso. E aí, no caso, o Aragorn, eu lembro na Sociedade do Anel, no final do filme, quando ele ataca os Uruk-hai, eu acho que ele grita Elbereth. Só que dá pra ouvir, assim, é bem no fundo, assim, Elbereth! Não virou um meme como They Are Taking the Hobbits to Isengard, essas coisas. Infelizmente não. Só que não dá pra usar isso como um grito de guerra, ficaria estranho. É. O outro deus que aparece é o Ulmo. Ele é o Valar que é responsável pelas águas, pelos oceanos, eles falam, pelos rios, pelos lagos. Por onde corre água, ele também está. E ele é o cara que não vai nas reuniões de condomínio. Exatamente. Porque eles falam, que é muito boa essa parte do Valaquenta, que eles falam que ele não aparece em todas as reuniões porque ele não acha importante. Exatamente, ele vai só naquela que vai reajustar o preço. Exatamente, ele só vai pra discutir o valor do condomínio. Mas nas outras... que piso a gente vai colocar no condomínio, não me importa. Tá nem aí. Mas... Eu me identifiquei com o Ulmo. Quando teve essa parte aí, eu falei, é o Ulmo. Eu acho que eu me identifico com o Ulmo. A gente tem o Aulé, ele também é um grande conhecedor, né? Ele é um grande pensador. Na verdade, ele seria um grande engenheiro, vamos dizer, né? Eles falam que tudo que é físico, assim, de terras, montanhas, essas coisas, foi criado por ele. E ele chega a rivalizar um pouco com o Melkor. Sim. E o Melkor até acha que talvez ele vá se juntar à rebelião dele, mas não. Ele acaba seguindo a Ilúvatar. É engraçado que, acho que não fala isso diretamente, mas também foi isso que eu entendi. Porque, assim, ele tem uma natureza muito parecida com o Melkor de engenhosidade, invenção e essas coisas. Só que aí ele fala que depois que o Melkor usa isso para o mal, aquela história. Eu entendo também que ele é um grande questionador. Pode ser. Eu acho que as pessoas que tentam resolver problemas, de certa forma, são pessoas que questionam muito, né? Porque você tem que ver o problema para você poder resolver o problema. Exatamente. Em geral, pessoas que são grandes questionadoras são as que mais se voltam contra as grandes lideranças, né? Sim. Porque, em geral, a liderança, se ela está no poder, ela vai acabar querendo fazer a manutenção do status quo, que é, assim, ficar do jeito que está. Sim. Porque pra ela tá bom, porque ela já está no poder. E aí, por isso que o Aulé, por ser um cara, assim, questionador, de certa forma, ele seria um grande candidato a questionar Eru, como o Melkor fez. Vale falar aqui também. Mini spoiler, ele questiona. Só que não como o Melkor. Não assim, vou trair você e tal. Mas ele faz outra coisa. Ele questiona, mas... não sei, eu ainda não li a parte que ele questiona, mas existem vários tipos de questionamentos, né? O questionamento de não, eu não concordo, e vamos discutir isso, ou não concordo, vamos me revoltar contra isso apenas. Sim. Então, eu acho que o Melkor tá mais assim. Mas a gente tem que falar aqui também que o Sauron, ele foi estagiário do Aulé. O Sauron, ele foi um grande estagiário do Aulé, mas trocou pelo Melkor. Isso é interessante, porque ele estudou com dois caras meio parecidos, né, o Sauron. Eles dizem que o Sauron aprendeu muito com o Aulé, e depois ele aprendeu muito com o Melkor. E ele só não era tão poderoso ou mal quanto o Melkor, porque ele não era senhor de si mesmo, na época que ele trabalhava para o Melkor. Mas que ele foi um grande mestre de manufatura por tudo que ele aprendeu com o Aulé. Tanto que o Aulé, por ser conhecido como um ferreiro, eu quero que vocês lembrem que o Sauron é o cara que acaba forjando os Anéis do Poder. Que são anéis com essências super poderosas da Terra-média, inclusive um anel, que é o anel mais poderoso que ele deixa pra si mesmo. Que é de onde toda a história do Senhor dos Anéis gira em torno, né? Senhor dos Anéis seria o Sauron, né, na verdade. Não só o Senhor dos Anéis, né? O Hobbit também, tudo gira em torno. Não, mas o Senhor dos Anéis seria o Sauron, né? Que é o estagiário do Aulé. Você pode ver. Tem também a Yavanna. Yavanna, ela é um dos 9 grandes Valar. Ela é conhecida como a Senhora dos Frutos, de tudo que cresce. Eu imagino assim, que seriam das plantas, não necessariamente dos animais, talvez. Ela é esposa do Aulé. Então eles têm essa relação forte. Parece uma coisa assim, meio elemento terra, pra mim, assim, porque o Aulé é o cara da
da rocha, das montanhas, do aço, não sei o quê, e ela é das árvores, do que cresce, eu acho que são coisas, assim, intrinsecamente ligadas. A gente tem após ela o Mandus, que é o guardião da Casa dos Mortos. Ele e o irmão, é interessante porque o nome deles não é o nome deles. Mandus é o local onde ele fica. Sim. Mas é aquela história assim, ele ficou associado a ele. Ele seria o Namo. O nome deles mesmo é Namo. E o local onde ele habita é Mandus. Só que aí todo mundo chama ele de Mandus também, sabe? É que nem... É igual chamar o São Bernardo. Ô, São Bernardo. Ô, Paulista. Apesar que acontece, às vezes quando você tá em São Paulo, ô, Mauá, você... Sim, então, exatamente. Então, é a mesma coisa. O Mandus é tipo Mauá dos Valar. Porque chamam ele, assim como o irmão dele, que é o Irmo, que todo mundo chama de Lórien. É engraçado porque eu sempre associei Lórien como uma palavra, como eu achei que era um nome feminino. Eu achava que era uma coisa meio élfica. Totalmente, sim. Porque tem a floresta de Lothlórien, que vem de Lórien, né? O Lórien, que na verdade chama Irmo, ele é o mestre das visões e dos sonhos, né? Ele é o Sandman da Terra-média, de Arda. Eu lembro de Glórien, que é a deusa dos elfos do Tormenta, né? Com certeza veio do Tolkien, né? Isso aí veio do Lórien. Lórien também é uma região, né? Que é onde ele habita e ele também acabou conhecido. Ele é o Diadema. Se o Mandus é o Mauá, ele é o Diadema. Exatamente. Então, ele ficou conhecido pelo nome da cidade. Todo mundo chama, ó o Diadema ali. O Lórien acaba sendo conhecido como o local de onde ele vem e o nome dele. Depois nós temos a Vaire. Não sei se ela seria a pronúncia correta. Vaire. Eu sempre, não sei porque tudo no Tolkien pra mim, quando tem E no final, eu uso como sílaba tônica, Vaire. Como se fosse oxítona, mas a moça do e-mail, do comentário, falou que em geral não é oxítona do Tolkien. É o contrário? Então é Vaire. Vaire. Tá. Então, seria a mulher do Namo, ou Mandus, como você preferir, e ela é a tecelã do destino. Ela que faz as profecias. Aqui eu acho que então o Lórien, ele é senhor das visões e dos sonhos, mas quer dizer que as visões dele são falsas, porque é ela que faz... Não sei se... Não, eu tô zoando. Não sei se é delas profecias. Mas claramente, esse negócio aqui, eu acho que é uma forte influência aí das tecelãs da literatura não, da mitologia nórdica, né? Porque existe... Tanto na mitologia nórdica como na mitologia grega, existe essa ideia de, tipo, dessa divisão de que passado, presente e futuro seriam meio que 3 mulheres e que elas tecem um fio. Sim. E que o tempo é como se fosse um fio, né? O fio do tempo. E essa é a mesma coisa, a mesma ideia. A Vaire, ela é a tecelã do destino, porque o fio, ela manipula esse fio do tempo. Eles falam que ela sabe o que vai acontecer e etc, né? Também tem a Este. Este? Não pode ser. Não pode ser. Oxítona. Então, Este, mulher de Lórien, ou Irmo, e ela é a curandeira. Ela é a que... Clériga do grupo. A clériga do grupo. Ela que dá alento às pessoas. É pelo nome dela que eles convocam quando eles querem que alguém se recupere. Depois nós temos Niena, que é a senhora da tristeza e da sabedoria. Isso. Afinal, só quem é sábio é triste. E quem é triste é sábio? Não necessariamente, né? Mas quem tem sabedoria acaba triste. Sim. Porque você não tem sabedoria, você não tá se importando muito. Tá. Eu acho bem interessante esse conceito dela, porque é exatamente isso. No começo ela parece assim, eles começam a falar, então, a Niena, e ela chorou por tudo que o Melkor fez, e ela é muito triste. Eu falei, meu Deus, eles fizeram tipo a deusa chorona, a deusa que... Aí eles assim, mas ela adquiriu muita sabedoria, ela conhece muitas coisas, porque ela sabe... Aí eu falei, isso é verdade. Por tudo que ela passou, então ela... E a Niena, eu acho que ela é a única das Valier... que não tem parzinho também. Sim. Ela é solteira. Mas tem um que também não tem parzinho. O Umu também não tem. Lógico, ele não gosta nem de reunião de condomínio. Você acha que ele vai gostar de sair pra socializar? Então, que coisa horrível. Já pensou fazer date? Não que as pessoas gostem de reunião de condomínio. Então. A Niena, ela acaba sendo uma grande amiga de um Maiar que a gente vai conhecer, que é do Olorin. Lórien, sei lá, que é o Gandalf. Ou Mithrandir. Ou Mithrandir para os elfos. O Gandalf, ele viveu muito tempo com a Niena, eles falam, e com ela aprendeu muito e se tornou um grande amigo dela. E por isso que ele é sábio.
Ele é o cara sábio Faz sentido. porque ele aprendeu muito com ela, que era sábia. Tem também Tulkas. O Tulkas também conhecido como Astaldo, quer dizer o valente. Deve ser em élfico, né? O Tulkas, ele é o bêbado. Não que ele é o bêbado, mas ele é o cara que... Ele é o mestre do combate, ele corre mais rápido que todo mundo e suas armas são suas mãos, e ele gargalha enquanto ele briga, e seus cabelos e sua barba são dourados, e ele gosta de viver e aproveitar a vida. Eu fico pensando assim, esse cara aí, esse enche a cara. Com essa descrição aí, o Tulkas é o que enche a cara. Ele toma cerveja élfica. Cerveja não, élfica é muito fraca. Muito fraca pra ele. Fraca. Astaldo, eu fiquei, quando eu li assim, nossa, isso parece o nome de alguém. Tipo, em português, assim? É, Astaldo. Tipo, Arnaldo. Poderia conhecer algum Astaldo. Astolfo. Talvez. Tulkas, também conhecido como Astolfo, o valente. Depois nós temos a Nessa, que é a senhora da dança, e ela é irmã de Oromê, que nós vamos conhecer. Ele é o caçador e o mestre das florestas, e ela é esposa de Tulkas, além de ser a senhora da dança. Eu coloquei senhora da dança porque eles associam ela muito fortemente à dança, na verdade, mas eles falam que ela ama os cervos e corre com eles, e corre muito mais rápido que os cervos. Seria também da natureza, talvez, né? Alguma coisa assim. Tem muito a ver, porque mas o Oromê... natureza dos seres vivos, realmente. Isso, eu também entendi porque isso. Porque tem a dos frutos, né, que é Yavanna. Yavanna. Então, só que o Oromê, eles falam que ele é o mestre das florestas, ele é o caçador. E eles falam que ele é um cara que ele é ligado aos animais, porque ele treina cavalos e cães e essas coisas para caçar as feras selvagens lá. Então, meio que os animais bons da Terra-média, assim, viriam talvez do Oromê. Foi isso que eu entendi. Entendi. E ele é tipo um caçador. Talvez seja dos predadores e ela seja dos... né, se bem que ele é cavalo também. Não sei, tanto faz. Mas, enfim, ele é... O Oromê, ele é o deus dos caçadores, ou o caçador, e ele é um dos mais temidos, e ele também é um dos 9 Valar mais poderosos, são os Aratar. Na verdade, os 9, eles falam que são 8 porque não pode contar o Melkor, mas o Melkor é um deles. Então, você teve sua avaliação de performance e ainda você não ficou dentro deles, e o Melkor ficou. O Melkor ficou, mas não pode falar. O cara que fez tudo errado. Mas não pode falar. Então, assim, a Nessa, mas por que Senhora da Dança? Não, eles falam que ela é... que ela gosta muito de dançar, e ela sempre dança, e, tipo, é o único que fala disso, assim, sabe? Uhum. Então, eu fiquei meio com isso na cabeça. Isso me lembra os Hobbits. Pode ser. Os 9 Aratar, que a gente tava falando, né? Que são 8, não pode contar o Melkor, então. Mas é Melkor no começo. É o Manwë, a Varda, o Ulmo, o Aulë, a Yavanna, o Mandos, a Niena e o Oromê. Então, nós não teremos o Tulkas. Isso. A Nessa. A Esté, Lórien, Vairê. Basicamente esses. E agora a gente pode falar dos Maiar. Sim, os Maiar são os servos dos Valar. Apesar de... Por quê? Porque eles precisam ter escravos. Escravos? Estamos falando de uma sociedade com castas. É. Porque os Maiar, eles são da mesma grandeza, mas eles são de uma casta inferior, né? Isso. Então, tipo, é como se fossem... É como se ele falasse assim, todos eles são seres humanos, só que eles são de uma raça inferior. Aí, o quê? Sabe? Afinal, aqui eles não são pagos de maneira alguma, né? Eles são servos. Sim. Servos é uma outra palavra para escravo, na minha percepção. Bom, se eles não são pagos, realmente, né? Eles são pagos com conhecimento, talvez. Se existe uma troca de valor, né? Pago com conhecimento. É aquela história então, assim, você não quer fazer esse projeto comigo? Você vai ganhar muitas habilidades, vai conhecer muita coisa. Aí mas quanto que eu recebo? Não recebe nada. Como é que você acha que as pessoas de TI ficam conhecendo tudo aquilo que as pessoas nas vagas pedem? Fazendo isso, ó. Sendo pago com conhecimento. Exatamente. Não façam isso. Eles falam de alguns dos Maiar, falam só dos que têm destaque, porque os Maiar vieram numa quantidade muito grande, né? Sim. Eles seriam, assim, deuses menores, digamos assim, semideuses, uma coisa assim. Os Maiar que eles falam são a Ilmarê, que era Aya de Varda, o Eonwë, que é o Alferes e Arauto de Manwë, e então um detalhe, eles falam que ele é o maior guerreiro de Arda, que não existe ninguém tão habilidoso com armas quanto ele. Ou seja, ele é o jovem aprendiz do Manwë. Tem
Osse, ou Ossi, que é o vassalo de Ulmo, o mestre dos litorais, e ele tem uma historinha dele interessante, que ele traiu temporariamente o Ulmo, seduzido pelas promessas de poder do Melkor. Melkor fala que se ele lutasse do lado deles e eles vencessem os outros Valar, que ele daria todo o domínio dos oceanos para o Ossi. Sim, ou seja, ele gosta de ficar do lado de quem ganha, né? Aí diz que a mulher dele falou assim, não, faz isso não sei o que, vai pedir perdão lá pro Ulmo, aí ele vai e beleza, vai. Já que você ganhou, né, vou pedir perdão aqui. Então, e aí ele é perdoado, e a Uinen, ela é também a outra vassala do Ulmo, e ela é esposa do Ossan, e ela é senhora das criaturas marinhas, e eles falam também das algas. Mas isso é meio estranho, tipo as plantas algas, marinhas, ela... Tem a Melian, que eles falam que ela não tem nenhum domínio especificamente, mas ela cuida do Jardim de Irmo, que é uma coisa, assim, muito importante e relevante que é mais pra frente aí no Silmarillion, tanto que ela aparece na história. O Olorin, que é um outro personagem que aparece muito, mas apesar de não aparecer no Silmarillion, ele aparece muito nos outros livros porque ele é o Gandalf. O Olorin, ele é conhecido como o Sábio, e ele é conhecido como Mithrandir entre os elfos e como Gandalf entre os homens. E como em Rohan chamava ele do quê? Corvo da Tempestade, um negócio assim, que tipo, quando ele aparecia era pra trazer notícia ruim, sabe? Sabe aquela pessoa que vem falar que alguém morreu? Então. É o Gandalf pra eles. Aquela pessoa que só aparece pra contar alguma coisa, sabe, não sei quem morreu, não sei quem tá doente, não sei quem, é o Gandalf. Porque ele sempre aparece assim, a sombra está se erguendo, porra, Gandalf! Você não vem nem tomar um chá, uma coisa assim, você aparece quando a sombra está se erguendo no leste, lá, sabe? De resto, ele fica em casa, né? Então. Tá pesquisando, tá lendo na biblioteca gigante lá. E a última parte desse capítulo vem com os inimigos. E os inimigos são Melkor, que a gente já falou, que ele é chamado de Morgoth pelos Noldor. Os Noldor também são elfos, é a segunda onda, né, dos elfos. Eu não sei o que eles são, família, clã, tribo. É que Eldar são as primeiras famílias élficas, se eu não me engano. Tem as 3 grandes famílias élficas, os Noldor são os segundos, e eles falam que eles, ao longo da história, eles foram os mais afetados pela sombra, pela guerra, pelo Melkor, então eles odeiam muito o Melkor, e eles chamavam ele de Morgoth, que é tipo, eu acho que é tipo um insulto, alguma coisa assim. E isso é engraçado que a gente tem uma amiga que a avó dela veio da Hungria que chama Morgoth. Não, a avó dela, né? A avó dela é a Morgoth. E foi mudado pra Margarida. Aqui no Brasil. Então eu queria reclamar por que na tradução do Silmarillion, Morgoth não foi trocado para Margarida. Eu tenho um caso real que Morgoth foi trocado por Margarida. Então, por que nesse caso não? Exatamente. E quando fala de Noldor, que são os Noldorianos que chamam ele de Morgoth, eu lembro daquela música do Blind Guardian, do Nightfall in the Middle-earth, que chama Noldor. Que legal. É verdade. Isso é uma música específica, né? Noldor. Exatamente. Tá. O Melkor, ele é conhecido como o Senhor do Levante, e o mais poderoso e engenhoso dos Valar. Tanto que ele sozinho lutou contra todos os outros Valar. Ele seria o capiroto. Ele é o do capiroto, é o capeta. É o Shaitan. Esse é o tem fogo nas ventas. Mas eu não sei, o Melkor, na maior parte das histórias, parece que ele tá tentando socar os caras que se acham o máximo. E aí, às vezes, eu simpatizo um pouco com ele, sabe? Porque, tipo, os caras são muito, muito, muito afetados. Os outros, assim, são muito... Olha como eu sou o máximo. Olha como eu sou o máximo, os Valar. Olha como eu sou glorioso, sabe? E o Melkor, apesar dele ser o mais poderoso, ele é um cara que ele só exibe o poder dele pros outros Valar. Porque pros seres mais mortais, ele sempre aparece, não necessariamente, se ele não quer impor medo, ele aparece sempre mais seduzindo e como uma forma mais normal, assim, sabe? Ele é um negociador, esse é o negociador. Depois nós temos os Valar Alcars, que são os espíritos do fogo, chamados de Balrogs, Maiars, renegados. Isso, eles são os principais servos do Melkor. A gente acaba conhecendo um deles até na história do Senhor dos Anéis, né? Aparece um Balrog. Eles falam que Balrog significa demônio do pesadelo, demônio das sombras, eu não lembro. Mas ele é chamado assim só na Terra-média, porque no passado eles eram chamados de Valar Alcar, e eles eram conhecidos como espíritos do fogo. Aí tem um pop bem fofinho, né, de um Balrog. Eu quero um pop do Valar Alcar agora. E por último, e não menos importante, talvez um dos mais importantes. A gente já falou que é o Sauron. O Sauron, ele também é conhecido como Gortaur, o Cruel, pelos elfos, e ele é um Maiar renegado, como a gente falou, ex-servo de Aulé, ex-estagiário, né?
E ele é muito engenhoso e muito poderoso, e ele aprendeu muito com Aulé e Melkor. E ele acaba se tornando a maior ameaça da Terra-média quando o Melkor deixa de ser uma ameaça. Apesar de existir uma história que o Melkor retornará. E um ponto que eu achei interessante também nesse capítulo é que ele fala sobre a Quenta do Silmarillion e que vai ser o próximo. Sim. Desse livro. Então ele já deixa você um pouco assim, isso aqui a gente vai contar no A Quenta. Então, o que vai ser? Ele vai ele vai, tipo, dando uns não é uns spoilers, é tipo uns dropzinhos, assim, do que vai rolar, o que veremos à frente, sabe? Não é aquele The Walking Dead que acaba com alguém levando uma machadada e você não sabe quem. Ah, tá, não. Mas... Nenhum Valar levou machadada, tem razão. Faz sentido. Mas é uma coisa que fala, interessante, quero saber mais sobre isso. Sim. Enfim, Thaís, recomenda a Vala Quenta? Recomendo Vala Quenta. Eu acho que pra você que tá construindo o seu mundo, que está construindo o seu panteão, quais são as castas, apesar de eu não gostar muito disso, do seu mundo, mas é difícil um mundo em que não tenha castas, né? Uma estratificação de pessoas e valoração inerente, assim, só pela forma que elas nasceram, né? Então é uma coisa interessante pra você conhecer, analisar e ter como base. Sim. Além de livros de RPGs por aí que a gente tem, porque esse é o grande panteão de Arda. Isso, a gente tem que pensar que isso começou a ser produzido ali nos anos 20, né, 1920 e pouco. O Tolkien começa a pensar nas linhas gerais, começa a escrever sobre isso. Ele aperfeiçoa só pra frente ali, depois dos anos 30. E ele nunca conseguiu aperfeiçoar a ponto dele conseguir publicar em vida, tanto que no fim das contas, quem a publicou foi o filho dele, o Christopher Tolkien, com auxílio do Guy Gardner, né, pra preencher alguns trechos, pra ficar, assim, compreensível, na verdade. Porque tinha muita coisa, só que era um monte de anotação. É a típica anotação de mestre de RPG, né? Tipo assim, nesse lugar aqui eles falam tal língua, e não sei onde eles comem arroz com não sei o que, sabe? Tipo, e aí, como é que eu produzo uma história a partir disso, sabe? Porque era um mundo, na verdade, que era produzido, né? Porque, no geral, quem é escritor de fantasia, uma grande parte do livro é o mundo que a pessoa cria. Sim. Então, fica muito claro pro seu leitor quando você criou antes e quando você foi desenvolvendo conforme o sucesso dos seus livros. Um grande exemplo disso é o do George Martin. A gente tem noção que ele fez o primeiro livro, fez sucesso, o segundo, e aí ele começa a martelar várias coisinhas. Sim. Que ele não estava falando antes, porque ele pensou nisso depois. Sim. Conforme ele foi desenvolvendo. Pelo próprio estilo, né, do Martin ser bem diferente. Então, assim, é interessante das duas maneiras. Sim. Porque, assim, o Martin, como ele fala lá do jardineiro e o arquiteto, e ele fala que ele é um jardineiro, que é o cara que ele planta uma ideia e depois ele tenta controlar ela enquanto ela cresce, enquanto o Tolkien é o arquiteto dos arquitetos. Sim. Ele é aquele cara, assim, que ele arquitetou tanto que ele não conseguiu publicar o Silmarillion. É um negócio assim, você fica 20 anos pra que tudo se conecte perfeitamente na história, no metaplot do livro, na história que compreende todos os livros e todas as histórias que você está pensando ao mesmo tempo. Eu entendo absolutamente isso, é muito complicado pensar dessa forma, é muito difícil, é muito desgastante, gera muita coisa, mas gera muita coisa inútil você fazer isso, que é o caso do Tolkien. O Tolkien tinha pilhas e pilhas e pilhas de anotações. Hoje em dia os autores têm arquivos e arquivos e arquivos de anotação. É o meu caso, eu tenho pastas e pastas e pastas. Mas assim, você, de certa forma, pelo Vala Quenta, você já começa a notar, eu acho, qual é o tipo de genialidade do Tolkien. Porque assim, eu acho que o Tolkien era muito genial pra produzir tudo isso nessa época, assim, que existia fantasia de mundo secundário, existia todo esse tipo de coisa, mas ele tá tentando produzir um negócio, assim, bem, num escopo muito maior. De fato, a primeira fantasia épica, eu acho, sabe? A primeira fantasia que era, assim, mega realizada, sabe? Então, a gente tá vendo aqui, assim, a criação do mundo, os deuses, sabe? Os servos dos deuses que vieram com os deuses, os grandes espíritos do passado. Então, é isso. Por isso que a gente tá lendo esse manualzinho pra começar a ver a história do mundo se desenvolver agora. Porque depois a gente vai lendo o Silmarillion, tem a chegada dos elfos, tem, tipo, passo a passo tudo, assim, a chegada dos humanos lá, bem pra frente, depois dos elfos terem enfrentado uma guerra do cacete, sabe? Ele pensou em tudo. Então.
Tanto que ele meio que já vai falando antes, né? Sim, sim. Então, aí, não sei o quê. E ele dá pra ver com essa escrita que ele era muito perfeccionista. Se ele tivesse vivido mais 10 anos, 20 anos, ele ainda não teria publicado esse livro. Talvez não. Muito provavelmente. Porque... nunca ia estar no nível que ele queria. É um problema, assim. É um perfeccionismo muito obsessivo. O tipo que o Tolkien tinha. Tanto que O Senhor dos Anéis, pouca gente sabe, do início de produção dele até a publicação de fato, ele levou quase 20 anos. Eu não acho ruim a pessoa ser perfeccionista, mas existe uma coisa que nunca vai estar bom bastante pra gente. Sim. Se estiver muito bom pra você, tem algum problema. Uhum. Sinceramente, você não está sendo autocrítico com o seu trabalho. Então... você não pode achar que seu trabalho é perfeito. Perfeito não, Você mas... pode achar que é bom, mas que você pode melhorar. Exatamente. Isso é o normal. Mas isso é o normal, sempre é passível de melhora, qualquer trabalho. Uhum. Você terminou uma coisa, é passível de melhora. Uhum. Sim, exatamente. Então, você nunca vai terminar se você sempre ficar assim, preciso melhorar. Chega uma hora que você tem que simplesmente entregar o projeto e pronto. Isso. Você tenta melhorar no próximo. Exatamente. Que é o que o Brandon Sanderson faz. Isso, você usa o que você aprendeu no anterior e você tenta melhorar no próximo. No caso do Tolkien, ele ficou escrevendo, talvez existam 1000 versões do Silmarillion diferentes, e porque nunca chegou ao ponto que ele queria. Esse que é o problema. Tanto que a narrativa dele, quando a gente vai pros livros do Senhor dos Anéis e o Hobbit eu gosto mais, mas o Senhor dos Anéis é uma narrativa que eu não gosto. Uhum. A história é interessante, mas a maneira que ele conta, não. E a maneira que ele descreve, principalmente. Que ele tá dando muito mais vazão à construção do mundo, né? Exatamente. Dentro do Senhor dos Anéis. Não é um cenário, é uma história naquele. Mas enfim, eu acho que vale muito a pena você ver Valakenta por causa disso. Porque então você vai recomenda? Recomendo, lógico. O nosso próximo podcast vai ser sobre o conto Equipe de Ajuste, que teve uma adaptação, Os Agentes do Destino, do Philip K. Dick, que faz parte do livro Realidades Adaptadas. E esse é o último conto desse livro. A gente vai terminar o livro com ele. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre Valakenta. Sobre a nossa escala de ódio. Na escala de ódio. Escala de ódio, eu vou dar minha escala de ódio. O meu predileto é o Oromê. E o que eu menos gosto... Quem é seu predileto? O Oromê, o caçador. Ah, tá. E o que eu menos gosto é o Tulkas. Engraçado que os dois são meio que parecidos. Eu acho que ainda o meu preferido vai ficar com o Melkor, porque por enquanto ele é o personagem que a gente conhece mais, que é o mais profundo. É verdade. Mas... vale escolher ele? Vale. Então é o Melkor também. Vai me copiar, então. Vou te copiar. O que eu menos gosto, eu acho que é o Manwë, por ele ser o mais raso, na minha opinião. Ele é o contrário do Melkor. Ele é o escoteirozinho de Eru. Mas ele é muito raso. Sim, ele não tem pensamento próprio, ele serve para servir. Ele serve para servir. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.